Nós estamos refletindo sobre os dons do Espírito Santo. Ontem vivemos o testemunho da comunhão com Cristo na festa de Corpus Christi e hoje nós rezaremos em cima de dois dons, os dons do entendimento e o dom da ciência. O dom do entendimento ou da inteligência também, assim chamado. Inteligência vem do latim intus legere, que significa ler dentro, penetrar, compreender a fundo. Então, o dom do Espírito Santo do entendimento é isso, é penetrar a fundo, é conhecer por dentro aquilo que é de Deus. Porque o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus, segundo São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E se o Espírito conhece as profundezas de Deus, pelo dom ele nos leva também, como ser humano, como filho de Deus, unidos a Cristo pelo batismo e pela Santa Crisma, nos leva a conhecer as profundezas do desígnio amoroso de Deus em nossas vidas. Renova-se em nós aquela experiência que viveram os discípulos de Emaús em São Lucas, o final do Evangelho, capítulo 24, versículo 32, quando eles diziam: não nos ardia o coração quando Jesus nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. O dom do entendimento nos faz conhecer as profundezas de Deus e inflama nosso coração no amor de Cristo, na vida divina, no conhecimento da vontade do Pai em nossa vida. E assim nós conhecemos as verdades da nossa fé. Só podemos conhecer as verdades da fé se o dom do entendimento ou inteligência for nos dado pelo Espírito. Não significa que a gente tenha que conhecer pela inteligência aquilo que a Escritura diz ou aquilo que pela leitura nós adquirimos como conhecimento. Não. É conhecer as profundezas de Deus que o Espírito nos revela e nos leva. E assim é preciso a oração, a união com Deus, na comunhão eucarística, na vida cotidiana, nos afazeres, estarmos sempre unidos a Deus pela oração, pela abertura do nosso coração. Então, quando rezamos, quando lemos a palavra, quando comungamos e buscamos a comunhão com o Senhor, é o Espírito que nos leva a conhecer aquilo que é a vontade de Deus, a verdade melhor de Deus em nossa vida. Jeremias, no seu livro, o Profecia, capítulo 24, versículo 7, diz: eu lhes darei um coração capaz de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Então brota de Deus o dom para nós em nossa vida. Abre os olhos do nosso conhecimento para que amemos mais a Deus e profundamente conheçamos a respeito dele. O dom do entendimento faz ver melhor a santidade de Deus em nossa vida, a infinitude do seu amor. O dom nos faz conhecer que Deus tem para nós um projeto de vida e que, portanto, em nossa vida clama aquilo que Deus deseja de nós. Ao mesmo tempo, o dom do entendimento faz com que a gente conheça a pobreza da nossa vida, como estamos longe do próprio Deus, quando buscamos satisfazer
as nossas próprias vontades, ao invés de aderir à vontade do Criador. Dirijamo-nos então ao Espírito Santo com as palavras que a liturgia do dia de Pentecoste nos propôs. Vinde, Espírito Santo, acendei na terra a luz do vosso amor e renovai toda a face da terra. Por intercessão de Maria Santíssima, que é a nossa padroeira, que é a Virgem, chamada Virgem da Escuta, que conseguiu ler os mistérios de Deus através do dom do Espírito e viu nela realizado a vontade do Todo-Poderoso, que ela nos leve a contemplar os mistérios de Deus. E assim, com Maria, nós também rezemos no seu cântico. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O outro dom que hoje ainda vamos rezar, meditar sobre ele e nos ensinar a viver é o dom da ciência. A ciência, como dom do Espírito em nossa vida, nos faz ver o valor das próprias criaturas ou o valor da nossa vida diante do Criador. Sabemos que hoje nós vivemos em larga escala a virtude ou temos o desenvolvimento das ciências. Nós hoje estamos expostos à tentação de querer conhecer as coisas segundo aquilo que a ciência nos revela, o próprio desenvolvimento da técnica nos traz. É um risco que corremos e que nos faz então perceber a beleza de todas as coisas, as riquezas e o prazer que elas nos trazem. Diante desses ídolos do mundo de hoje, a técnica que nos faz conhecer as belezas naturais, nós somos chamados a conhecer segundo o projeto de Deus. Então, daí o dom do Espírito, que é o dom da ciência. Fazer com que conheçamos, sim, o valor das coisas, mas segundo a vontade do próprio Deus. Nós vamos descobrir a dependência da criatura em relação ao Criador. A nossa dependência de ser humano diante da salvação que Deus nos oferece em seu Filho, Jesus Cristo. Mais uma vez, recorro a São Tomás de Aquino, grande mestre e doutor da Igreja, que vai nos ensinar: o homem não estima as criaturas mais do que elas valem e não pode transformá-las na finalidade da sua vida em detrimento do próprio Deus. Assim, pelo dom da ciência, nós vamos descobrir o sentido da própria criação. Nós vamos ver todas as belezas da criatura, da natureza, do universo, porém, no sentido verdadeiro de criatura, e não endeusá-las, idolatrá-las, mas a criatura deve permanecer como criatura. Diante, então, da beleza da própria criação, nós somos chamados a proclamar a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento a obra de suas mãos. Salmo 18, versículo 2. O homem iluminado pela ciência descobre a infinita distância que separa o Criador da criação e, com isso, o pecado que pode fazer com que nós deterioremos a criatura por conta dos nossos
egoísmo, ou deterioremos a criação por conta dos nossos egoísmos. Nós sabemos e vivemos num mundo em que a água vai ficando escassa, em que o verde vai sumindo, as florestas vão acabando. Assim, o homem destrói a natureza por causa do pecado. Pelo dom da ciência, descobrimos que o nosso desejo tem que ser de contemplar, glorificar e preservar a beleza da criação. Essa foi a experiência vivida pelos santos e também pela Virgem Maria, que no percurso da vida souberam lidar com os bens da criação, tendo o coração fixo na verdadeira alegria que é estar com Deus. O dom da ciência faz com que substitua nossa mentalidade, o nosso modo de ver meramente a partir dos nossos interesses, a criatura ou a criação, e assim olhar tudo segundo o olhar de Deus. À luz da fé, nós aprendemos a viver com toda a criação, usufruir dos bens da criação, cuidar da criação e assim desenvolver pela técnica aquilo que o Criador entregou em nossas mãos. No livro do Gênesis, depois de criar todas as coisas, Deus entrega ao ser humano o cuidado da obra da criação. Então, o dom da ciência nos leva a cuidar dos bens da criação, exatamente como Deus nos entregou para preservar, desenvolver e fazer com que tenhamos vida plena, vida abundante. Os bens da criação são para propiciar uma vida autêntica, uma vida cristã. O dom da ciência nos faz olhar todas as coisas, olhar as criaturas à luz da fé, usufruindo da criação para o desenvolvimento nosso e da sociedade, e não a partir da exploração e da destruição global das coisas. Supliquemos o Espírito que nos dê a capacidade de entender e de olhar à luz da fé todos os bens dispostos para nós por Deus. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me o que devo pensar, o que devo dizer, como eu devo dizer, quando eu devo me calar, como devo agir e o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das pessoas e a minha própria santificação. Ainda motivados pela festa de Corpus Christi, elevemos o nosso olhar de gratidão ao Pai pelo dom que é a comunhão com Jesus, o mistério do pão e do vinho, alimento da nossa salvação e da nossa fé. E supliquemos ao Pai as bênçãos, as copiosas bênçãos sobre todos nós. Abençoe-vos o Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.